Muito boa tarde, está no ar Tudo de Bom para você desta quarta-feira. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Uma alegria ter você todas as tardes conosco. Hoje é dia do nosso Trocando Ideias. Tenho convidados muito especiais aqui comigo que eu amo e também na linha temos convidados também que você vai se emocionar. Nós começamos a te contar uma história na semana passada por conta do Dia da Mulher e falamos um pouquinho para você sobre a Jaque, que é de Santa Catarina e que cuida com muito amor da enteada Fernanda. Daí nós começamos a contar a história por conta da Jaque, porque me causou admiração quando eu vi a história dela na internet, mas eu já falei isso pra você. A gente hoje, esse mundo tá tão virado, que quando nós vemos uma atitude de amor, a gente se admira. Porque é o que nós queremos todos os dias, mas é o que cada vez nós temos visto com mais raridade. Então a gente mostra para você aqui e traz as histórias de solidariedade, de altruísmo e de amor, justamente para que elas te inspirem, para que você entenda que depende de nós construirmos um mundo melhor através da solidariedade e do amor. Por isso nós vamos falar um pouco mais dessa história hoje, mas sob um outro ângulo. Nós vamos falar um pouquinho para você da doença que acometeu a Fernanda, que é o AVC. O AVC se tornou a primeira causa de morte no nosso país, já há quase 3 anos. Oscila, como o Dr. João Vitorino está aqui conosco, me explicou, entre o ataque cardíaco. O que acontece? Quando nós falamos do AVC, nós precisamos falar, tudo bem, existe um número alto de mortes, são mais de 110.818 no ano passado e só no primeiro mês deste ano, no mês de fevereiro, são mais de 10.000 mortes. Sim, é um caso grave, é uma doença grave? É, mas existe a recuperação. Em muitos casos, ela precisa ser feita com uma rede de apoio. Você vai entender um pouco mais. Nós queremos falar para você sobre isso, que é o que está acontecendo na vida da Fernanda e que envolve toda a família dela. Então, nós queremos mostrar para você que a primeira coisa que você precisa entender é que a gente jamais pode perder a esperança. Se você está vivo, nós temos que continuar lutando. Você está doente, você tem uma pessoa que está passando por esse problema, que já deixou de ser... Porque antes nós ouvíamos falar com menos raridade, sabe? Agora a gente ouve falar com muito mais facilidade dessas doenças que acometem e que acamam as pessoas. Mas você precisa entender que existe sim, existem vários caminhos, a medicina está ao nosso favor, as tecnologias, os tratamentos são cada vez melhores. Então, nós vamos conversar com todo mundo hoje, está todo mundo aí na tela para conversar com a gente. Doutor João, você já viu, obrigada, doutor, de você estar aqui com a gente. Olga, obrigada mais uma vez. Fernanda e Álvaro, obrigada, seja muito bem-vindo, Álvaro, prazer ter você aqui com a gente hoje, junto com a Fê. Fernanda não, a Jaque está com o Álvaro lá. Um beijo, Jaque, querida. A Fê está com a dona Marlene, né? É a Marlene que está aí? Oi, Marlene, dá tchau para mim também, tudo bem? Oi, dá tchau. Estamos todos juntos hoje, a Fernanda, a Marlene, a Jaque, o Álvaro, o Dr. João Vitorino e a Olga, para conversarmos um pouquinho sobre essa... Doutor, o AVC é uma doença? Sim. O acidente vascular cerebral, e o termo mais correto é acidente vascular encefálico, ele tem 2 tipos, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico, ele tem uma prevalência em torno de 80%, é o mais frequente. E o hemorrágico em torno de 20%. O isquêmico ele é decorrente de uma trombose, de um coágulo ou de um trombo que oclui um vaso e gera uma isquemia de um determinado território cerebral. Já o hemorrágico é o rompimento do vaso. Pelo quadro que foi passado e pelas imagens da Fernanda, aparentemente ela teve um quadro de um AVC isquêmico, ou seja, teve um êmbolo, um coágulo, que acabou ocluindo uma determinada artéria importante do cérebro e ela acabou tendo uma isquemia cerebral. E a isquemia nada mais é do que um evento que ocorre a morte daquela região. E isso, ao longo do tempo, vai ter consequências na dependência da localização. Então, ele pode acometer a motricidade, a movimentação de um lado do corpo, a linguagem, a percepção, a cognição, memória, atenção. Então, na dependência da localização, a gente tem um determinado tipo de quadro clínico. E a partir daí, ô Jaque, nós tínhamos falado dessa questão que o Dr. João está explicando aqui para a gente. No caso da Fernanda, no segundo AVC, que é quando você entra na história e se aproxima mais e sabe um pouco mais da história e está junto com ela, ela teve vários comprometimentos, né? Já nesse segundo. Sim, no primeiro ela teve a semiparalisia, paralisia do lado esquerdo do corpo, atingiu só fisicamente. Certo. O segundo foi totalmente a parte cognitiva. Que já dificulta o entendimento também, né, Jaque?
Exatamente. Esse segundo, tanto a memória, como o doutor falou, atingiu a memória, atingiu o cognitivo, a parte de comunicação, 100% a comunicação, e a parte de construção. Por exemplo, ela vai pegar um copo, estando vazio ou não, ou cheio, ela vai levar a boca. É meio que meio automático para ela. Não tem a força, né, Fê? Né, Jaque? Ela faz um movimento repetitivo, como se fosse certo, correto, mas ela não entende que ali falta alguma coisa. Igual quando ela se levanta do vaso e não puxa a fralda. Ela sai pela casa sem a fralda. Então, ela tenta fazer o correto, só que ela não consegue construir um movimento, porque a informação acaba perdendo ali no cérebro, na parte, como o doutor falou, na parte que é morta dentro do cérebro dela. Álvaro, boa tarde, querido, tudo bem? Boa tarde, um prazer te conhecer, tudo bom? Álvaro, primeiro eu quero parabenizar vocês por esse trabalho lindo que vocês têm feito com a Fernanda, porque, como eu falei no começo do programa, e eu comentava com o doutor João antes de começar o programa, eu acho muito importante que as pessoas entendam como o amor e esse cuidado que vocês têm faz a diferença na vida daquela pessoa que passa por um problema como esse. Tudo bem, não é tudo que a Fernanda entende, mas a gente sabe, a Olga vai falar um pouquinho sobre isso, a gente sabe que o amor, ele ameniza muito o sofrimento de todo mundo, né, Álvaro? Então, primeiro, não tenho como não parabenizar vocês pelo que vocês têm feito. É lindo demais essa família. Eu me apaixonei pelo trabalho de vocês, pelo amor de vocês. Essa é a primeira vez que eu vi as fotos e eu me emociono quando eu falo, já que sabe disso. Porque falta tanto esse carinho hoje, né, Álvaro? E você também, Deus te deu a sorte de ter uma pessoa que entendeu isso, né? Que é, assim, um milagre, que eu falava isso para o doutor João também. A gente sabe que hoje os valores se inverteram tanto que ninguém quer algo que dê tanto trabalho, né? E a Jaque, ela encara isso, não é um desafio para ela, é uma atitude de amor. E que eu tenho certeza que você que convivia com a Fernanda antes, deve perceber a diferença que isso tem feito no dia a dia da tua filha, né? Muito mesmo. Eu poderia falar um pouquinho, Keila? Lógico! Para ajudar nessa situação. Eu participei um dia de um podcast a respeito disso, no Dia da Mulher também, há uns 2 anos atrás, e me pediram no final que eu falasse alguma coisa, e eu queria deixar uma coisa bastante importante. Eu, a Jaque, a Marlene e toda a nossa família, a nossa sorte é que nós temos condições de cuidar da Fer, tá? O maior problema hoje no Brasil é quem não pode cuidar. Então, nós temos condições de dar os medicamentos para ela, nós temos condições de dar o tratamento que ela precisa e todos os cuidados que uma pessoa com AVC precisa. Mas não existe hoje no Brasil uma instituição que cuide de pessoas com AVC depois que acontece com uma idade já superior, que nem aconteceu com a Fernanda. Entendi. As APAES da vida, a PASC, tudo isso só pega pessoas que nascem com isso. Entendi. Então, é uma atenção que deveria ser dada para essas pessoas também. Não, ainda mais considerando, né, doutor? Considerando que o aumento do número de casos que a gente tem visto, né? Doutor, esse conjunto, o Álvaro citou uma coisa importante, que nós estamos falando dessa história do amor, que a gente sabe que faz a diferença no dia a dia, mas o tratamento adequado para a qualidade de vida também é essencial, né? É fundamental o que o senhor Álvaro mencionou sobre a questão do pós o acidente vascular encefálico, que tem a questão da mortalidade, uma parcela dos pacientes, lamentavelmente, eles vão falecer, mas uma grande parte vão ficar incapacitados e vão necessitar, ao longo do tempo, de uma demanda de reabilitação, de um suporte familiar, médico e multiprofissional muito refinado. Isso tem um custo social, tem um custo emocional e tem um custo financeiro. Ele sabe que ele é um indivíduo abençoado e que tem a possibilidade de reverter isso do ponto de vista financeiro, mas ele tem todo um suporte ao redor. O que ele acabou mencionando é uma verdade, a gente tem uma escassez de centros que se especializaram públicos, na recuperação desses indivíduos, no setor público especialmente. O setor privado tem alguns centros e isso é fundamental. Isso é fundamental para recuperar esse indivíduo e ele tentar retornar o mais próximo a uma certa autonomia, eventualmente voltar a ter uma qualidade de vida. Marlene, tudo bem, querida?
Tudo bem, e você? Graças a Deus, aqui da companhia da Fer. Marlene, estou feliz em falar com você também, porque eu sei que você faz parte dessa rede de apoio e eu tenho certeza que é muito importante também, porque você consegue deixar a Jaque descansando e mata a saudade da tua sobrinha, né? Exatamente. Sempre me ponho à disposição. Quando eles precisarem, enquanto eu tiver saúde, estou aqui. Marlene, ao longo desses anos, desde esse segundo AVC, o que você tem notado de melhora na Fernanda? Você percebe uma calma maior, uma melhora? Muito, muito. A gente vê assim um tratamento que ela é muito amada e isso reflete, sabe? Ela é calma, e ela tem opinião, viu? Se você quer levar ela para o banheiro e ela quiser ir para a cozinha, ela força você, ela te dirige para a cozinha, ela tem opinião. Mas ela é sempre muito calma, muito querida, ela tem entendimento das coisas, mas ela não consegue realizar. Que nem você dá escova de dente, ela sabe que é para ir para a boca, que ela tem que escovar a boca, ela dá 2 esfregadinhas, daí ela fica mordendo. Mas ela te deixa, você dá os remédios na tua mão, ela pega os remédios e leva na boca, toma direitinho. Come sozinha. Então, é uma coisa assim, que quando eu fui com ela lá no Sara, o médico que nos atendeu, nos acompanhou, falou que nunca viu uma pessoa com tanto comprometimento cerebral que nem ela teve. Sério, Marlene? Assim, quer dizer, então, para os médicos que a atenderam, o que ela está vivendo hoje é um milagre. É isso, Marlene? É um milagre, exatamente. Eles falaram que é um milagre tudo isso que ela faz. Porque nós ficamos, inclusive eu quero deixar aqui registrado que nós ficamos 1 mês lá no Sara e o atendimento foi fantástico, porque ela sempre desejou ir, desde o primeiro AVC. Sim. Mas quando eles marcavam, ela tinha cirurgia, por exemplo, do implante do osso. Sim. Aí marcava outra vez, ela teve que tirar o implante porque houve rejeição do osso. Ela foi fazendo várias etapas que não deu para ir. Quando ela foi chamada novamente, ela teve esse segundo AVC que comprometeu o lado cognitivo dela. Mas mesmo assim, nós fomos com ela, porque é muito bom quem tem um AVC passar pelaquela experiência, que eles orientam, inclusive, a família, né? Como lidar. Então, é muito bom, muito válido essa ida para o Sara. Que nós estamos em Brasília. Olga, eu acho importante que a gente... Desculpa, Álvaro, não ouvi. Complementando isso que a Marlene falou, bem rapidinho, a Fer voltou tão feliz de lá que você não imagina. Ela conviver com as pessoas iguais a ela, sabe? Olha legal. Olga, eu acho importante que a gente destaque, eu vou conversar um pouquinho com o Dr. João ainda, porque eu quero mostrar para você que está em casa, que assim, nós falávamos sobre essa questão da prevenção, né? Tem algumas coisas que são inerentes àquilo que a gente imagina que pode prevenir ou não. Mas eu acho importante esse pós, o que a gente está mostrando dessa família, é algo importante no tratamento, né? Sim, agora, por que muitas pessoas têm... Não acho que as pessoas sejam negativas, mas, por exemplo, muitas pessoas, quando recebem uma sentença, porque a família recebeu, né, doutor João? Eles foram... O doutor mesmo estava falando do Sara Kubitschek, que é uma referência mesmo, o melhor lugar para esse tipo de tratamento. Mas eles são sinceros, vamos dizer assim, olha, a possibilidade de uma melhora é muito pequena. Esse desejo que eles tiveram de transformar essa pequena melhora em algo mais latente, que trouxesse para ela algo mais próximo, cada vez mais próximo daquilo que ela era antes, isso é algo que a gente consegue desenvolver, Olga, esse positivismo para ajudar a outra pessoa, ao invés de falar, ai caramba, poxa vida, não vai ter jeito mesmo, vamos deixar... Ou a situação é que faz a gente ser positivo? Não, na verdade tem a ver com o relacionamento das pessoas entre si. Então, se você tem um bom relacionamento com a pessoa que teve AVC, você quer, porque quer que ela se recupere. Se existe amor, se existe companheirismo na família, se a família se dá bem, todo mundo vai trabalhar para o bem comum, que existe possibilidade de tratamento? Então, vamos atrás. Né? A esperança, digamos, ela abraça a família de tal forma, isso em famílias que se dão bem, que têm um bom relacionamento com a pessoa que sofreu AVC, mas a gente tem muitas famílias onde as pessoas não se tratam bem, as pessoas têm muito conflito entre si. Então, nesse tipo de família que não existe essa união,
é bem capaz das pessoas falar, nem adianta fazer o tratamento, porque a possibilidade é muito pequena. Já falou que não vai fazer, não vai acontecer nada, né? Exatamente, mas quando há amor, quando há carinho, quando há essa relação positiva da família, a família torce, a família se vira nos 30, vamos dizer assim, para que possa dar o melhor para essa pessoa e, assim, cada evolução, cada passinho, cada micro passinho que essa pessoa consegue dar, né, avante, a família toda comemora. Doutor, do ponto de vista médico, um caso como o da Fernanda, a gente não sabe até que ponto a Fernanda entende ou não todas as coisas. Mas mesmo essa falta de entendimento, esse carinho todo, ele contribui, do ponto de vista médico, para que essa melhora dela seja tão latente como é? Sem dúvida. E tão importante quanto a reabilitação contínua, que ela continua fazendo de alguma forma, é esse feedback da família em relação ao retorno dela do Sara. Porque o retorno dela do Sara, além dela ter, de certa forma, melhorado ela funcionalmente, mas ela começou a ter adaptação. Então, foi feito ao longo do tempo adaptações que fizessem com que a vida dela, a rotina diária dela, fosse o menos... mais leve, fosse mais, de certa forma, progressiva e menos demandasse menos esforço dela. E essa adaptabilidade que o centro de reabilitação tem um papel fundamental. Você adaptar o indivíduo a essa nova realidade, essa perda da função neurológica específica, entendeu? Então, ela deve fazer reabilitação de forma contínua, mas sempre tem que estar sendo adaptada em relação a esse ganho funcional. Então, eu tive a oportunidade de ver a evolução dela, ela está progressivamente evoluindo, né? Então, a gente não pode, de certa forma, esquecer de alguma forma e deixar de ser resiliente. Como foi mencionado, a resiliência é mais importante, você se adaptar diante dos percalços da vida. Eu acho que esse é o que eu posso falar de mais relevante agora. Tem que se adaptar diante dos percalços, das dificuldades, isso é para todo mundo a todo momento. As doenças surgirão em qualquer indivíduo, cabe você se adaptar a esse novo cenário e, de certa forma, utilizar esse obstáculo como uma forma de superação. Ô Jaque, como é hoje, você fica mais tempo durante o dia com a Fernanda. Como é a rotina da Fernanda hoje? Porque você tinha comentado que, a princípio, vocês queriam fazer da Fernanda uma maratonista, né, coitada? Porque ela fazia um monte de coisas e estressava. Porque se a gente estressa quando resolvem que tem que fazer exercício demais, não está acostumado, um monte de coisa, imagina para uma pessoa que está debilitada. Como é o dia a dia que vocês conseguiram adaptar a ponto dela se sentir melhor, ficar mais calma e você perceber essa evolução? Primeiro ano, até pegando um gancho do que o doutor falou do Sara, uma das missões do Sara eles não garantem que vai trazer a recuperação da pessoa, mas ela vai conseguir trabalhar diante dessa nova vida dela, dessa nova possibilidade, dentro dessas limitações. Essa é uma das missões do Sara, adaptar a pessoa para viver dentro dessas limitações. Viver bem, né? A gente não conhecia as limitações da Fernanda, a gente não tinha ideia da gravidade. Nós, como família, pensávamos que nós tínhamos que fazer tudo que estava ao nosso alcance para ela se reabilitar. O que é isso tudo, Jaque? Levar em fisioterapia, tirar ela de casa, levar na ecoterapia, levar ela numa psicopedagoga, fonoaudióloga, tudo que nos indicavam para levar, que os médicos nos indicavam para levar, a gente estava levando. Quer dizer, ela não tinha um minuto de paz, né? A menina fazia exercício e saía todo dia, né? Mal chegava em casa, já tinha horário para comer e tinha que colocar o tênis de volta, pentear o cabelo e sair de casa e colocar no carro, e tirar do carro, colocar no carro, é bem estressante para ela. Então, isso acabava estressando muito ela. Daí, eu tentar arrumar o cabelo dela, ela já estava nervosa. Ela já começava a se revoltar ali, já começava a me empurrar ali. Só que a gente não entendia, né? A gente achava que a gente estava fazendo o melhor para ela e que a gente não podia deixar de fazer isso. E foi o que o Sara nos ensinou, tudo ao tempo dela. E daí vocês perceberam a melhora depois da mudança? Nossa, foi um divisor de águas para nós ter encontrado Sara Kubitschek. Inclusive, está tendo um adendo aqui, eu sou a madrasta e a Marlene é a tia que é irmã da mãe dela. Como a falou, a família tem que estar toda unida. Não tem... Se você não se unir, você não consegue dar qualidade de vida, né?
que é o mais importante. É o tratamento médico, que lógico, você não pode deixar nunca de lado, mas também esse acolhimento da família, né? Ô Marlene, como é que era a Fer antes do AVC? Então, ela era uma menina, ela era advogada, né, formada, exercia a profissão, morava, né, sozinha, tinha o apartamento dela, a vida dela individual. Inclusive, nós duas estávamos com uma passagem para Portugal, né, Fer? Ah, é? O AVC deu 2 meses antes da gente embarcar na nossa viagem, que a gente ia encontrar a irmã dela, que fazia faculdade lá em Portugal. O primeiro AVC, né, Marlene? O primeiro AVC. Então, 2 meses antes deu o primeiro AVC. Mas mesmo assim, ela entendia as coisas, né? Ela já estava fazendo plano para morar sozinha no apartamento. Quer dizer, ela ficou com uma parte paralisada, mas ficou relativamente bem. Perfeita, cabeça perfeita. E já tinha planos, tinha sonhos, sabe? Queria voltar a trabalhar. Então, de repente, né, houve o segundo. Marlene, para você, a Jaque chegou depois, eu sei que sofre, mas tem o pré, né, o antes. Para você e para o Álvaro, eu imagino que deve ser bem difícil você ver o hoje e ver o que poderia ser, né Marlene? Eu acho que isso também acaba movendo vocês a fazer o máximo para que ela chegue cada vez mais perto do que era, né? Por uma questão de realização pessoal, né, Marlene? Realmente eu moro aqui no Mato Grosso do Sul e a Renata, quando a mãe faleceu, ela tinha 6 anos e a Fernanda estava com 10 para 11 anos. Sei. E nas férias elas vinham sempre para minha casa, né? Eu dava um jeito de buscar. Você era uma segunda mãe, né? Era como uma segunda mãe. É a madrinha. Né? Porque eu sou madrinha das 2 e tia. Olha só. E mesmo assim, depois dos AVCs, todo ano a Fernanda continua vindo para minha casa. Que todo ano. Há 2 anos atrás, nós estávamos em Bonito, né? Ela e a irmã dela, aqui, que é próxima ao Bonito, aqui é uma cidade turística. Então, eu ajudo da maneira que posso, né? Quando a Jaque viaja, quando eles necessitam, aí ou eu desço para lá, ou vou para Curitiba, onde mora a irmã dela, eu tento ajudar. Quero ficar sempre disponível, né? Sempre perto. Porque é importante e também para que a Jaque possa descansar, né? Porque a gente reconhece o esforço diário todo dela. Doutor, por que uma pessoa que... Existe uma predisposição para o AVC? Familiar, primeiro, hereditário e fatores ambientais? Sem dúvida. Os fatores familiares são alguns estados que predispõem à formação de coágulo, que a gente chama de hipercoagulabilidade. Que não é necessariamente alguém da minha família teve um AVC, não é isso? Não quer dizer, na verdade, sim, tem um fator hereditário, mas esses são o menor número dos casos tem um fator hereditário. A maioria são fatores de estilo de vida, né? E fatores, eventualmente, doenças crônicas que o indivíduo ele possui. Exemplo, diabetes, hipertensão arterial sistêmica é o fator de risco mais importante no acidente vascular. Pressão alta. Certo. Outros fatores que acabam predispondo, tabagismo é um fator de risco bem documentado. Consumo excessivo de álcool, não é o álcool eventual, social, mas o consumo excessivo, o indivíduo que bebe altas doses de forma diária, rotineira, isso também é uma predisposição. Utilização de estimulantes e drogas ilícitas, exemplo, cocaína, é um fator de risco para acidentes vasculares encefálicos, inclusive infarto agudo do miocárdio também. Então, tem diversos fatores de risco envolvido. E, além disso, a idade avançada. Os pacientes com uma certa idade, eles têm maior risco por terem sido expostos ao longo da vida por diversos fatores. Então, esses são os fatores que, na grande parte, são modificáveis. Que eu ia falar, na verdade, são fatores que você pode dar um jeito de se cuidar um pouco melhor. Sem dúvida, você pode ter um estilo de vida mais saudável, incorporar atividade física, não fazer uso do tabaco, consumir de forma moderada o álcool, não utilizar drogas ilícitas, controlar sua glicemia e fazer o check-up de forma rotineira. Tudo isso contribui para a redução do risco do AVC. Então, esses elementos são fundamentais do ponto de vista social. As pessoas elas têm que ter essa consciência
grande parte das doenças letais, elas por um estilo de vida mais saudável e por um check-up, um acesso à saúde de forma mais apropriada, você consegue reduzir o risco. Agora, doutora, no caso da Fernanda, ela está um pouquinho fora de todo esse... Porque você falou que jovem assim é mais difícil, né? Sim. Então, na história da Fernanda, ela tem um fator de risco que seria a utilização do anticoncepcional hormonal oral, que acaba muitas vezes predispondo à trombose. Ela tinha uma outra anormalidade que foi detectada no exame, que é o forame oval patente, que é uma comunicação, um pertuito que ocorre no átrio direito e átrio esquerdo. O que é isso, doutor? É uma falha, é uma falha, esse fechamento do forame oval ocorre praticamente quando o indivíduo ele nasce, já ocorre esse fechamento, em 20% da população. Que é o quê? No coração? No coração. Tá. E então ela tinha tipo um buraquinho, falando de uma maneira leiga. Ela tinha um buraquinho no coração que daí... Comunicava. As duas câmeras, a câmera direita com a câmera esquerda. E essa comunicação, pra gente, não existe? Na maioria da população não é para existir. Na maioria da população ocorre o fechamento de forma espontânea. Em 20% da população não ocorre. E ocorre daí é a persistência. Não, se você fizer exames adequados. Um eletrocardiograma. Um ecocardiograma é possível você detectar esse tipo de alteração. E aí um indivíduo que tem uma trombose e tem o forame oval patente, você tem um maior risco de ter o AVC. Então é uma conjunção de fatores. E é uma coisa que você não sente dor nenhuma? Não. A maioria dos sintomas do AVC são sintomas assim subclínicos. O indivíduo ele começa muitas vezes com uma diminuição de força sutil, que ele nem dá, de certa forma, importância. Percebe. Aí imagina isso, uma diminuição de força, qualquer alteração numa jovem que nunca teve nenhum histórico, acaba sendo imperceptível, ninguém acaba dando relevância a esse fato. Então, outro fator que é importante é a detecção precoce de elementos que surgiram um AVC em andamento. Tá. Então, quando você está diante de um paciente que tem uma perda súbita de força, uma assimetria facial, uma alteração da linguagem, deve ser suspeitado da possibilidade de AVC e a procura o mais rápido possível por atendimento médico é fundamental para que esse paciente tenha o tratamento mais rápido e tenha a melhor evolução possível. Olga, e é interessante porque o doutor está falando da questão médica e a gente sempre fala da necessidade, e a Jaqueline falou também, da qualidade de vida e do estilo de vida, né? Sim. E é impressionante como a gente continua condicionado a achar que as coisas só acontecem com os outros, né? É incrível, né? Porque não é, Jaque? Você falou dessa história também para pôr você na minha conversa com a Olga, que às vezes a gente bebe, fuma e tal, e muitas vezes a gente acha que só vai acontecer com os outros, né? E continua fazendo coisas que o doutor está falando, que na verdade, se você for pensar bem, se você não tem uma predisposição, você cria um caminho para acontecerem coisas ruins, muitas vezes pela imprudência da gente, que é da gente mesmo, né? Sim, sim. Exatamente. E quando a gente é jovem, né, Keila, a gente não se preocupa tanto com isso. É porque você não acha que vai acontecer, né, Jaque? Exatamente. Falar comigo, não. Tinha esse hábito na vida dela. Ela saía bastante, ela bebia, ela fumava, tomava anticoncepcional. Então, esses fatores ambientais, junto ao forame oval patente, ocasionaram, infelizmente, o primeiro AVC. Olga, e você acha que a gente consegue condicionar a mente da gente a se cuidar melhor? Eu penso que seria muito importante mais campanhas para que as pessoas tenham consciência dos riscos que elas correm com os hábitos que elas mantêm. Com os maus hábitos. Os maus hábitos que elas mantêm. Porque muitas vezes é ignorância, você não sabe. E aquela coisa, você deixa de fazer algo quando você tem a consequência imediata. Né? Por exemplo, se você bebe alguma coisa que te faz mal, você automaticamente não bebe mais aquilo ou não come mais aquele tipo de alimento. Então, o que acontece é que no nosso organismo demora. Não é eu bebi hoje, amanhã eu vou ter um AVC. É a continuidade, é a persistência. Por isso que o doutor falou que acontece quando a pessoa já é mais velha. Exatamente. Então as pessoas falam assim, mas hoje tudo bem. Mas esse tudo bem hoje é hoje, amanhã, depois e depois e depois. E daqui 20 anos. E daqui 20 anos. Então seria interessante campanhas, mas as pessoas terem consciência, né? Porque uma coisa que a gente tem visto, as pessoas têm ficado cada vez mais velhas, né? A longevidade está cada vez maior e as pessoas não param para pensar, né, em cuidar desse corpo. Eu vejo gente que cuida muito melhor
do seu automóvel, mas não cuida bem dessa carcaça, que é o corpo que vai acompanhar a vida inteira. Que precisa para dirigir o automóvel. Exatamente, exatamente. Doutor, quando nós falamos, eu perguntei para o doutor lá fora, Jaque, uma coisa que eu queria que vocês ouvissem, porque eu acho que vocês talvez já saibam, porque vocês têm esse contato sempre com os médicos, justamente para buscar cada vez mais a possibilidade de cuidar cada vez melhor da Fer. Mas eu perguntei para o doutor o seguinte, vou perguntar de novo. Doutor, quando a pessoa tem um AVC, aquela parte que compromete, por exemplo, no caso da Fê, agora, ela já não fala direito, então a gente não sabe até que ponto ela entende todas as coisas. E ela se locomove com dificuldade. Então, essa parte, vamos dizer de uma forma leiga, foi a parte atingida. Então, é como se os neurônios nessa parte morressem. Não tem como ressuscitar isso. Não existe tecnologia que faça isso acontecer, por mais moderna que seja a ciência. Isso não tem como. Hoje não tem elementos suficientes para a gente dizer que existe uma tecnologia capaz, em um pouco espaço de tempo, de reverter isso. Certo. Isso é um fato, ponto. Né? Você vai ver especulação. Mas a gente está aqui diante de um programa que a gente tem que ser sensato e coerente com o que a gente tem disponível. Então, disponível não tem. Estudo nenhum que comprove. Não tem estudos relevantes que mostrem que colocação de um chip, igual você está tendo na mídia e tal, vai mudar, por exemplo, a condição da Fernanda nesse momento. Certo. Agora, o que eles devem ter percebido ao longo do tempo é que ao longo do tempo, quando ela é submetida a um estímulo, ocorre o que a gente chama de neuroplasticidade. Determinadas regiões do cérebro conseguem se adaptar e tentar fazer aquela função que foi perdida. Que é isso que eu queria perguntar. Então, por exemplo, aquela parte ali, vamos dizer, a parte direita do cérebro parou. Daí, com o estímulo da que continua funcionando, ela pode não 100%, mas começar a trabalhar em prol daquela parte que morreu. Sim. E é isso que ocorreu com ela. Ela provavelmente tinha um quadro muito mais limitante. Era mais limitante antes, quando ela saiu do hospital, Álvaro e Jaque? Sim, ela não comia sozinha, ela tinha bastante dificuldade de se locomover também, era bem mais complicado. Daí parece que o cérebro dela tenta encontrar outros caminhos. Que lindo isso, né? Daí a importância, por isso que eu queria falar sobre isso, né? Daí a importância da gente, claro, você não vai duvidar daquilo que o médico falou, da dificuldade que ele colocou, mas a dificuldade, ela não pode ser um empecilho para você parar de lutar, não é, doutor? Sem dúvida. A melhora, ela não sabe qual a dimensão dessa melhora, mas também não interessa, porque está melhorando. Justamente. Sim, as melhoras são bem singelas, mas a gente que está no dia a dia, para nós faz muita diferença. Imagina, e para ela também, né, Jaque? Porque ela está, ou bem ou mal, ela está se locomovendo, está comendo sozinha, como a Marlene falou. Quer dizer, existe um progresso. Para vocês têm essa consciência. Então, está vendo que está sendo feito algo por ela, né? Mas o importante, né, doutor, é que as pessoas tenham essa consciência de que não pode parar um tratamento diante de um problema sério como esse, né? Sim. A persistência é a mãe do êxito. A gente tem que ser persistente na busca do progresso. E é isso que eles fizeram. Por isso que ela alcançou um nível de independência aí que chama atenção por dois acidentes graves. Eu vi a imagem, ela teve uma área bem extensa de comprometimento. É bem grave, doutor. Tanto foi comprometido que ela fez até um aumento da pressão intracraniana, a pressão dentro da cabeça, que foi submetida ao que a gente chama de craniotomia descompressiva. Ela podia ter morrido, né, doutora? Nasceu de novo, né? Sim. Doutor, eu queria, paralelo ao que eu vou conversar com a Jaque, eu queria que você, antes da gente encerrar, que nós falássemos um pouco mais da questão do tratamento. Essa história da gente seguir exatamente o que você, como médico, fala, eu vi como é importante. Porque a ansiedade causou um problema no início para eles. O afã de vê-la cada vez melhor e mais rápido, né? Essa consciência de que o que é pedido é algo que é estudado e que está dentro daquilo que é o normal para que as coisas aconteçam é importante, porque senão a gente atrapalha mais do que ajuda, né, doutor? Sem dúvida. Mas o que aconteceu com eles, com a família de uma forma geral, é o que a gente vê habitualmente. Na ânsia de tentar oferecer o melhor, às vezes a gente passa um pouquinho da medida. E eles, de forma muito consciente, conduziram para um centro de referência e lá eles tiveram todas as orientações necessárias para dar o suporte conforme a demanda. Tirar o pé do acelerador, né, doutor? É isso aí. Doutor, os fatores de risco, você aconselha
A gente vai falar uma coisa que você já falou pra gente que não acontece muito, e pela tua experiência, a gente ouve também, essa história da gente achar que porque é jovem não precisa fazer nada, isso precisa se reverter, porque a gente tem visto cada vez mais jovens com a vida mais comprometida, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. A busca por prevenção é o elemento mais importante do ponto de vista epidemiológico, ou seja, de saúde pública, mais relevante. Então, o indivíduo ele deve fazer exames rotineiros, ele deve comparecer, como ele vai no dentista uma vez por ano, não é isso? É? Ele vai no médico uma vez por ano, fazer um check-up para ver se eventualmente ele tem algum fator de risco ou alguma doença subclínica que não se manifesta pelos exames gerais, exames de rotina. Então, procure um profissional da sua confiança que ele vai te orientar em relação a isso. Para não deixar de fazer, né? Olga, antes da gente encerrar, amor, né, Olga? Amor. Que é o que sobra nessa família, né? Isso muda a história da vida das pessoas, Não, principalmente quando tem um sobra, problema. É o que tem que ter, né? É o que tem que ter, é verdade. Exatamente. E eles têm de sobra. Exatamente. E é por isso que ela está evoluindo na medida do possível, dentro do que é possível melhorar. E está todo mundo feliz ali com essa evolução. E o mais importante de tudo é esse amor que conecta as pessoas, que colabora para que eles deem o maior apoio para todo tipo de tratamento. Então, a própria família faz essa dinâmica, né? Eu acho lindo isso, quando você tem uma família unida, né? Que cada um faz a sua parte e todo mundo colabora para o bem-estar comum. Porque, no fundo, eu acredito que todos eles querem vê-la cada vez melhor. Então, isso é o mais importante, o amor, a família, a união entre as pessoas, e não usar isso como motivo para cada um se separar para um lado, porque isso também pode causar rompimentos na família, porque um dos familiares começa a cuidar, começa a exigir os cuidados, que outros membros da família também auxiliem, e esses membros se afastam por N razões. Eu estou rindo aqui já, que a Olga falou que na maioria dos casos um problema como esse pode afastar as famílias, causar uma separação. No caso de vocês, causou um casamento que já aconteceria e só acelerou o processo, né, Jaque? Adiantou o casamento. Adiantou o casamento. Jaque, quero agradecer demais vocês. Eu amo essa família e peço muito a Deus para que vocês vejam cada vez mais essa recuperação. Vocês contem com a gente para tudo que vocês precisarem. Quando vocês vierem a São Paulo, tragam a Fê para eu conhecer. E me convidem para conhecer a Fê, porque eu quero conhecer vocês de perto. Marlene, obrigada, viu, Marlene? Obrigada por você participar também. Obrigada por tudo que você tem feito também, que eu tenho certeza que a tua, não só a aprovação, mas a tua participação nesse processo é muito importante também para o relacionamento da Jaque com o Álvaro. Porque quando você encontra uma família que entende, que recebe esse amor de uma maneira tão linda como vocês fizeram, vocês se tornam um exemplo para todos nós. Estou muito feliz de vocês estarem aqui e de poder contar essa história. Obrigada mesmo de coração para vocês todos. Nós que agradecemos, Keila. Desde o primeiro contato, você foi muito querida e muito generosa com a nossa história, para trazer esse alerta, trazer a história da Fernanda e para inspirar, talvez, cada vez mais pessoas e conscientizar cada vez mais pessoas. Nós ficamos muito felizes. Isso que você repetiu tantas vezes no outro programa e hoje, da semana passada e de hoje, foi exatamente o que o meu marido falou quando a Fernanda saiu da UTI. Ele falou, a gente vai trazer ela para casa, e independente de como ela estiver, a gente vai tratar ela com amor. Que é o mais importante. Antes dela chegar em casa, ele já falou isso. A gente vai cuidar dela com amor e ela vai voltar para nós com amor. Keila, e quando você vier para Bela e Santa Catarina passar uns dias de férias, nos avisa que ele te leva a Fer lá também. Álvaro, é só vocês me convidarem, porque eu tô doida para conhecer vocês. Eu amo essas histórias de amor, entendeu? A história de amor de vocês é muito linda. E eu tô apaixonada por vocês. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Que Deus abençoe demais vocês. E Jaque, me conta sempre todas as evoluções. Eu quero sempre saber de tudo para ter vocês aqui. Pode deixar. Muito obrigada. Beijo para vocês. Doutor, obrigada por Obrigado. esse... Doutor, obrigada por esse esclarecimento. Eu acho muito importante que a gente mostre esse lado positivo, tanto na área médica, da importância desse amor que nós estamos falando, mas desse acompanhamento, desse tratamento. Obrigada. Uma alegria te receber aqui de novo, doutor. Obrigada mesmo. Obrigada, viu, Olga? Obrigada. Obrigada ao João da Todo Sabor Pizzaria, que montou essa mesa linda para a gente, junto com a Sodier Doces. Uma alegria tê-los como parceiros. É muito importante que a gente possa tratar os nossos convidados bem, porque a gente sempre traz convidados que a gente ama muito. Então, é uma alegria tê-los aqui conosco também. Obrigada.
Um beijo ao João da Todo Sabor Pizzaria. Uma alegria tê-los aqui com a gente nessa mesa tão linda. E obrigada também a você pela companhia. Que essa história de hoje te inspire a estender a mão para as pessoas que estão próximas de você e que às vezes precisam de ajuda. Nós estamos falando do AVC hoje, por causa dos dados que nós falamos para você e por conta da história da Fernanda, mas tantas são as outras doenças e outros problemas, como a depressão, muitas vezes, que nós vemos pessoas sendo acometidas ao nosso lado, e não é pela falta de tempo, a gente sempre arruma tempo para aquilo que faz bem para nós. Então, vamos arrumar tempo para fazer bem para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente só vai conseguir fazer deste país, desse mundo, um mundo e um país melhor quando nós aprendermos a andarmos de mãos dadas. Isso é o mais importante. E que essa história te inspire para que cada vez mais você aprenda a olhar para o lado e ajudar quem está precisando. Às vezes, quando você tira o olho de você, tem alguém te olhando já. E daí aquela pessoa vai te ajudar e você vai ser uma fonte de bênção para outra pessoa também, tá bom? Um beijo para você, Deus te abençoe. A gente se vê amanhã às 2h30 da tarde aqui no Tudo de Bom para você. Obrigada, boa tarde.